Bom dia, pessoal. Tudo bem? Que ânimo, galera. Que ânimo. Bom estar com vocês. Como é importante nós termos uma vida de humildade perante o Senhor, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E o segundo passo aí é a sujeição, submissão. E é dentro desse aspecto que eu estou aqui hoje. Me sujeitando, me submetendo ao Espírito Santo. Porque eu confesso para vocês que é muito mais confortável estar aí sentado. Mas eu falei, eu vou me sujeitar, vou me submeter e vou falar sobre esse tema. O Espírito Santo ele me incomodou quando apareceu essa questão da submissão, né? Ele falou, poxa, quantas coisas você já viveu que você submeteu e foi top, e que você não submeteu e se lascou. Bom, a primeira questão aqui que eu gostaria de trazer para vocês é o que é o contrário da submissão? É a independência, ok? A independência é o que nós ouvimos já desde crianças, né? Já que você tem que crescer e você tem que ser o quê? Independente. Né? O André, já com 12 anos, fica doido para sair de casa sozinho. Deixa eu ir no mercado, deixa eu ir sozinho e tal. Por quê? É aquela ânsia que a gente tem pela independência, né? De sair e buscar e conhecer o mundo, conhecer as coisas, né? O que de fato esse tipo de independência ela é até natural, né? Mas muitos confundem essa independência e deixam para trás a questão da submissão e passam a ser o quê? Soberbos. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A independência ela acaba fazendo com que nós tomamos as decisões sozinhos, né? Sendo aí donos da nossa própria vida. E aí, quando chegou essa questão da submissão na minha vida, que eu aprendi, na verdade, a submissão ela está na palavra de Deus, em vários textos, mas eu aprendi mais quando eu comecei a andar com os irmãos sobre essa questão da submissão. Né? Eu lembro do Fonseca lá atrás falando: a submissão foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque eu aprendi a andar guardado. Então a submissão, ela nos deixa guardados. Amém? Essa é a questão. Eu não me submeto simplesmente para porque aquela pessoa quer ser uma autoridade na minha vida e eu vou ter alguém ali que vai me oprimir, que vai mandar em mim, que vai me comandar. Não é isso. Eu me submeto para andar guardado. E eu estava trazendo algo para os irmãos aqui, se esses passos para o crescimento, né, que eu sei que muitos de vocês sabem decor, né, vamos lá, humilhar-se, submeter-se, vincular-se, alimentar-se bem, exercitar-se na prática. Eu estava conversando com os irmãos, falei, será que a ordem dos fatores altera o produto? Será que altera? Será que alguém pode se vincular primeiro e depois se sujeitar, se submeter? Eu estava colocando isso, né? As filosofias que às vezes eu faço aí. Só que assim, o sujeito, tá? Eu não saí falando por aí. Estou abrindo aqui para vocês, mas sujeitei lá mesmo. Falei, o que vocês acham que altera? E o Gladson veio explicando. A sujeição, queridos, ela é primeira a Deus. A sujeição, guardem isso, a sujeição é primeiro a Deus, tá? É a primeira coisa. Compartilhar dois textos bíblicos contigo, com vocês aqui.
1 Romanos 10, 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Tem a NAA, né, que fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em seu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Outro texto, Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que... Cara, eu quero ouvir isso daí. E toda língua confesse que... Amém? Então, primeiro a me sujeitar é a Deus. Então, a ordem dos fatores alteram o produto? Alteram sim. Alteram sim. Eu tenho que me sujeitar primeiro a Deus. Se eu não me sujeito a Deus, eu não tenho como me vincular. Amém? Como que eu vou me vincular se eu não sujeito a Deus? Como que eu vou sujeitar uns aos outros se eu não sujeito a Deus? E a questão da submissão contra submissão do reino e submissão do mundo é que o mundo ele fala o seguinte: seja independente, não se submeta, não dependa de ninguém. E o reino ele fala: seja maduro, seja responsável e viva debaixo de autoridade. Mas antes de estarmos com vocês aqui, né, antes de andarmos daí a 20, isso foi em 2003, 2002, faz tempo. Nós experimentamos aí uma liderança autoritária, né? Não era diretamente do nosso pastor, mas era de um líder que nos feriu muito. Era uma liderança manipuladora que guiava a igreja pelos interesses próprios. E é muito triste quando nós vemos isso, né? E quando eu trago essa questão da submissão, né, talvez muitos de vocês tenham um pouco de dificuldade em relação a isso. Ou melhor, muitos de vocês não, eu sei que a maioria aqui não. Poucos. Talvez tenha alguma ferida do passado aí. E aí da importância da gente trazer isso para a igreja. Eu sei que vocês sabem decor e salteado, mas na prática, talvez em alguma questão você esteja aí tropeçando ou esquecendo do quão bom e quão maravilhoso é essa questão da submissão, né? Era uma submissão que nós estávamos ali debaixo de uma autoridade que exigia autoridade, ela exigia aquilo, tinha interesses financeiros, tinha interesse em poder, e nós ali, né, para quem não sabe, eu sou filho de pastor, então quando eu vi aquilo, eu falei, puxa, eu tenho que me submeter. E aí entra o perigo desse ponto que eu acabei de trazer. Nós temos que submeter primeiramente a quem? A Deus. A Deus. Uma submissão cega que não submete a Deus, ela se torna idolatria. Presta atenção nisso. Tá? Presta atenção. Nós temos muitas pessoas que hoje vão para os cultos todos os domingos, mas estão aí sujeitos a lideranças e tem aquelas pessoas como top do top do top do top. E não param para ouvir Deus. Tudo que aquela pessoa fala é lei. Tudo que ela fala é lei. E a pessoa acaba gerando uma submissão por uma dependência
porque ela gosta daquela pessoa, porque ela ama aquela pessoa e torna-se uma idolatria. Ela para de ir a Deus. Né? Nós estamos aí numa sequência bacana aí de leitura bíblica. Vocês estão conseguindo aí? Ler a Bíblia, tal. Mas aí a gente está aí seguindo, né? Tá gostoso aí a leitura e nós vamos chegar aí até o final do ano, hein? Vamos chegar. Quem está atrasado, galera, dá tempo. Tá bom? Dá tempo. Se não deu, lembra que o Gladson falou? Se não deu, cara, coloca lá o vídeo. Pelo menos ouve. Ouve. Tá? É 10 minutos cada vídeo, né? Mas a importância da gente ler a palavra de Deus e orar, para a gente submeter as nossas decisões, primeiramente, a Deus. Primeiramente, é sempre a Ele. Beleza? Amém? Porque senão vai fazer igual eu. Lá, joga um negócio lá para os irmãos, perguntando se a ordem dos fatores altera o produto. Né? Talvez se eu tivesse buscado um pouco mais, acho que talvez não pagaria o mico que eu paguei, né? Mas independente, entre pagar o mico e passar o ensino errado, ou passar alguma situação de apuro, a melhor coisa é o quê? Submeter. Então, o que acabou acontecendo comigo? Eu cheguei aqui ferido, machucado, porque pelo confiei, não posso dizer que eu idolatrei, mas foi quase isso. Eu estava à beira disso, né? E quando cheguei aqui, eu comecei a indagar os irmãos, né? Na época o Fonseca estava mais perto, Gladson também estava num período aí inicial, e eu cheguei a colocar o Fonseca na parede. Falei, Fonseca, e se você errar? Acho que é legal eu até abrir isso para vocês, né? Porque eu não sei se a maioria sabe, mas nós temos aqui uma mesa pastoral e essa mesa ela tem uma função de estarmos cobrindo uns aos outros. Né? Então, assim, ninguém está desprovido aí de cobertura, tá? E assim, estamos livres de errar? Não. Mas em quatro, o negócio fica um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, eu cheguei para Fonseca. Falei, tá, se o Gladson errar, não, você vem a mim. Não, vai primeiro a ele. Não, peraí, deixa eu explicar. Vai primeiro a ele e fala, e se ele não me ouvir? Vem a mim. E se você não me ouvir? Fonseca deu risada, né? Porque é aquela, a pergunta, né? Eu estava machucado. Nós temos uma mesa pastoral lá no Rio de Janeiro, que é o Franco tal. Você vai ter acesso também, meu filho. Não tem problema. Né? Então, a sujeição aqui, nós temos vários níveis aqui. Amém? É importante para vocês saberem disso também. Falando uma miséria, né? Porque é aquela, eu estava machucado. Mas diante disso, eu aprendi também a andar guardado e confiar. Né? O nível de confiança nesses irmãos e venho experimentando isso. E como que o nível de confiança na questão da sujeição ele aumenta? Através da amizade. Nós precisamos ser amigos dos discipuladores em geral, dos líderes, ali do líder lá do teu grupo familiar, do teu companheiro que está ali do lado no grupo. Você precisa ter amizade. É imprescindível isso. Como que eu sujeito a minha vida a alguém do qual eu não tenho amizade? Né? É inviável. É inviável. Né? Você aí corre-se riscos aí de você acabar se perdendo aí na caminhada, né? E desanimando, falando, puxa, ninguém liga para mim, mas você liga para o outro, você procura o outro. Em Efésios 5:21 fala sobre isso. Efésios 5:21, abre aí para a gente, olha lá. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. O que a palavra de Deus fala aí? Sujeite-se ao seu líder? É isso que fala?
Hã? É uns aos outros. Uns aos outros. Sujeito a Deus, sujeito um ao outro. Então, aquele cara que está lá do teu lado, lá do grupo familiar, ele não é apenas mais um componente de um grupo familiar. Ele precisa ser teu amigo. Amigo. Né? A palavra de Deus fala sobre buscarmos amizades mais chegadas do que irmãos. Né? E como que eu busco essa amizade mais chegada do que irmãos? Convivendo com a pessoa. Nós temos tempo aí para uns aos outros aí. Amém? Eu vi aí várias mulheres que levantaram as mãos aí. São mulheres maduras, que têm tempo de caminhada. Tá? Contem com elas. O lar de vocês aí, né? Procurem, não fique esperando, não. Procura. O lar de vocês vai ser edificado através da vida delas. Porque elas têm muito de Deus para entregar. Eu estava falando com a Brígida sobre isso. Né? E acho que a gente pode entrar aí na questão da submissão uns aos outros, com quanto igreja tal. E eu queria entrar com vocês aí na submissão da questão do casamento, que acho que é importante também a gente falar um pouco sobre isso. Né? Eu estava aí com dois casais, né, que cobrem uma outra região. E estava falando sobre a questão da submissão. O marido estava falando que foi fazer um casamento, pastor. E quando chegou lá no casamento, ele estava fazendo um casamento de um casal que era, acho que novo na fé, alguma coisa assim. E aí ele chegou para a esposa e falou aquela questão de ser submissa ao marido. Né? A mulher travou. A mulher travou. Como que você submissa ao marido? Por que ela travou? Logicamente que a maioria vai falar assim, porque ela é soberba, porque o cara é um banana, e aí por diante. Mas na verdade, ela nem sabe o que é a submissão. Porque se nós olharmos lá no dicionário o que é submissão, realmente eu vou ter que estar lá, meu. Debaixo da autoridade, eu vou ser inferior e a sujeição da palavra não tem nada a ver com a sujeição do mundo. Ela é totalmente diferente. Porque primeiro eu começo me sujeitando a Deus. Agora, é difícil para uma mulher sujeitar um marido que não sujeita a vida dele a Deus. Então, quando eu entro na questão do casamento, e aí eu acho que muitos maridos já sorriram quando eu falei, mas não por fora, porque eu não vi nenhum marido sorrindo aqui, mas talvez por dentro, e a gente sorri. Agora minha esposa vai ser submissa, tal. Uma coisa que o cara vai ter que entender: meu chicote estrala é para você, porque a responsabilidade, lindão, ela é tua. Entenderam aí, solteiros? Entenderam aí? Bicho, chicote estrala é para você primeiro, entendeu? Porque você vai ter que ser o homem de Deus, você vai ter que ir a Deus, você vai ter que sujeitar. Porque as besteiras que você faz, a tua família toda sofre. Eu pude falar para aquele casal, né? Eu cheguei para os dois casais, um era mais novo, o outro era mais velho. Perguntei para as esposas, e aí? O que vocês me falam de submeter? Ah, submeter é difícil, tal. É difícil? É difícil? Vocês vão seguir com esse discurso mesmo? Meu, para então. Acho que seriam bons vocês pararem um pouco para ouvir a Brígida, minha esposa. Pergunta para ela. O que é a submissão? Alguém aqui tem dúvida que a Brígida é feliz? Para quem não sabe, a Brígida é aquela moça aqui, tá de saia azul aqui cantando aqui, tá aqui no... Alguém tem dúvida que essa moça é feliz, gente? Ela é muito feliz.
Ela é muito feliz. E eu também sou feliz. Porque eu submeto a minha vida a Deus e ela é uma esposa submissa. Ela é uma esposa submissa, é um exemplo. Né? Eu vivo dias felizes, né? Outro dia a gente estava na mesa ali, aí chegou o Renatão e falou: fala da Brígida. Cara, eu me emocionei, comecei a chorar, porque a minha esposa, ela realmente é um exemplo ali, tanto na dedicação, quanto no cuidado, quanto na oração. E quando eu falo da questão de tempo integral, ela entendeu isso. Porque para você poder chegar aqui e ver ela cantando, tal, feliz e contente, não foi algo de um ensaio numa segunda-feira. Isso não é fruto de um ensaio. É o fruto de uma vida. É uma vida com Deus. Né? Eu vendo ali, né, Marquinhos e Roberta com jovens. É vida com Deus dobrada, gente. Porque cobrir jovens não é fácil. Não é fácil cobrir esses cabeças aí que estão tão sentados aí. Né? Requer o quê? Uma dedicação. Tá à frente lá das crianças é uma dedicação. Tá à frente de grupos é uma dedicação. E se você está com a vida aí mais ou menos, reveja a questão da sujeição, da submissão. Né? Quando nós começamos a andar com os irmãos, a Brígida fazia faculdade de psicologia. Ela tinha acabado de concluir o segundo ano de psicologia. Nós precisamos tomar uma atitude muito difícil naquela época, porque ela gostava de fazer psicologia. Só que lembra que eu falei que a sujeição, eu não entendia muito o que era sujeição? Eu não entendia o que era a sujeição. Então eu vivia igual aquela música lá do Zeca Pagodinho. Como é que é aquela lá? Deixa a vida me levar. Liva. Mas era assim, sabe? A vida ia. E aí os irmãos me falaram, tá, vocês ouviram Deus para fazer isso daí? É, ela queria, minha mãe é psicóloga também, acho que vai ser uma carreira linda, brilhante. Será que vai? E o Gladson ali, com muito amor, sem autoritarismo nenhum, chegou para mim e falou assim, Felipe, cara, já vai fazer 6 anos que vocês estão casados e você não vai ter filho? E, cara, deixa a vida me levar. A gente viaja, a gente se diverte. Filho vai parar tudo, tal. E nós sujeitamos. Falou, para. Então, se é pra gente ter filho e você tá lá com faculdade e eu com meu trabalho e tudo bagunçado, não para e vamos, filho. E aí veio da visão que alegrou nossa vida e tal. E a questão da faculdade? Né? É algo que vem, essa conversa vem, vai e tal. Não tem problema nenhum. Acho que a questão da gente estudar, e acho que é importante. Né? Eu estou terminando mais uma especialização na área do direito, né? Quem não sabe, eu sou advogado, eu estudo muito. Né? Gente ali no escritório, pô, é o tempo todo lendo, especialização. Mas no que isso vai cooperar com o reino de Deus? O que vai cooperar? E aí eu trouxe essa questão para minha esposinha. Falei, querida, será que isso não vai roubar o teu tempo com a igreja? Não vai roubar o teu tempo com os irmãos? Será que você, dentro de uma empresa, de uma clínica, conseguiria desenvolver as coisas que você tem desenvolvido com a igreja? Né? Ó, deixando claro, tá? Eu não sou contra faculdade, não sou contra estudo. Ao contrário, eu acho que isso tem que ser. Mas eu estou falando algo para minha casa, para minha vida, para minha família, né? O quanto que Deus realmente tem cooperado através da vida da minha esposa com a igreja,
né? Isso é que entra em jogo, né? O que o Senhor tem cooperado através da tua vida com a igreja? Amém? A tua vida, como é que está aí perante a igreja? Né? Eu acho que realmente existem fases, existem momentos, porém o nosso foco é o Senhor. Estar sujeitando a Ele em todo o tempo. Amém? Eu tenho vários outros testemunhos, acho que, né, para encerrar, eu vou encerrar com um que acho que a maioria já ouviu, mas que serviu no passado para eu entender bem que era a submissão, a sujeição, né? E vocês vão dar risada, vai. Do meu neon. O Anselmo falou porque ele viveu aquilo lá na prática, mano. Ele estava comigo, ele estava do meu lado. Comprei um Chrysler Neon. Eu fui até na época, né? Era em 2002, eu até salivava para falar o Chrysler Neon, um veículo importado. Nossa, eu como advogado, putz, andando de Chrysler. Gledson, o que você acha do Chrysler Neon? Gledson, não sei, cara. Você vai ter condição de manter esse veículo? Ah, o preço tá bom, cara. Eu venho no meu Gol e compro o Chrysler. E aí o Gledson me colocou lá com Fonseca. Não, pera aí, eu tô indo lá pra estar com Fonseca. Fala lá com ele sobre isso daqui. Ô Fonseca, eu tô com dois carros aí pra comprar. Um Chrysler Neon ou um Mitsubishi. Era um Lancer. Coração, né? Um Mitsubishi Lancer. Na hora que eu cheguei lá no Fonseca, o Fonseca pegou e falou: Não, peraí, deixa eu ouvir o meu mecânico. Ligou lá pro mecânico e falou: Ó, tem um amigo meu querendo comprar, tem dois carros aqui. Chrysler Neon ou um Lancer da Mitsubishi. O que você acha? Ele, bom, pega esses dois carros, coloca lá no cantinho e toca fogo. Galera, meu coração murchou. Murchou. E o que você acha que o cabeça fez? Ouviu um outro irmão, porque não estava satisfeito. Ouvi um outro irmão que não estava a par do assunto. Falou, vamos lá comigo ver o Chrysler D1. Eu tô com a pulga atrás da orelha sobre esse carro. O irmão foi lá, olhou. Ah, carro bonito, cara. Tá lá no final. Cara, esse carro é mosca branca, meu. Ele não tinha ouvido o que o Gladys falou e o que o Fonseca falou. Tô na sujeição um ao outro, né? Tô na sujeição. O cara falou. O que você acha que eu fiz? Comprei o Chrysler, não. Aí levei lá pro Gladson, né? Gladson, ora aqui pelo carro. Aí entra o Gladson e a Paula no carro. Foram ligar o ar-condicionado já não ligou. Falei, eita. Aí fui passear com a minha esposa. Não, vamos no shopping. Para um carro do meu lado e grita assim: Tá vazando gasolina! Ai, tive que encostar o carro lá desesperado. Tal. Arrumei. Resultado. O que vocês acham que aconteceu? Fundi o motor do Chrysler Neon. Eu me lasquei todo. Tudo por quê? Vaidade. Ausência de submissão. Ausência de sujeição. Bom, na verdade teve, né? A submissão até teve. Mas o coração está? Não. Não. Então, eu gostaria aí de dar esse testemunho. Mais um maior testemunho aí. Essa questão da faculdade da Brígida, para encerrar, ela glorificou a Deus. Porque assim, queridos, essa decisão foi em 2004. Fez aniversário já de 20 anos. E uma questão que eu estava falando, né? A questão da faculdade, tá? A Brígida não deixou de ler livros, de estudar, de orar, de crescer, de buscar inteligência perante o Senhor, que é o que a gente tem que fazer. Ela não largou aquilo lá de lado para ficar simplesmente jogando joguinho no celular ou assistindo vídeos do YouTube e tudo, mas não foi isso. A questão foi para o quê?
O propósito de Deus ele está estabelecido na vida dela. E é o que eu trago para vocês, gente. Eu tenho uma vida hoje próspera, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Saúde está legal. A vida espiritual a gente busca. A gente tem buscado aí dia após dia, né? A vida financeira e a gente busca um equilíbrio diante de tudo isso. Mas por quê? Uma vida de submissão, de sujeição, tá? E é o que eu trago aqui para vocês, gente, com quanto igreja. Amém? Tenha uma vida sujeita. Estejam diante do Senhor dia após dia, buscando, tentando entender o que ele tem. Ah, mas eu tenho aí planos, eu tenho sonhos. Coloca diante de Deus, sujeita ali a tua liderança, estejam ali com as suas vidas ali inclinadas diante do Senhor. Amém?